Pedi, buscai e batei. Lucas 11, 9, 13. E eu vos digo a vós, pedi, e dar-se-vos-á, ou buscai, e achareis, ou batei, e abrir-se-vos-á, ou porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Hoje eu quero falar sobre orar a Deus. Está escrito no texto bíblico deste capítulo: E eu vos digo a vós, pedi, e dar-se-vos-á, ou buscai, e achareis, ou batei, e abrir-se-vos-á, ou porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á, ou Lucas 11 horas e 9 minutos. E isso é verdade. O Senhor nos disse para buscar nele tudo o que precisarmos, tanto física quanto espiritualmente, enquanto vivermos aqui, e que Ele fará todas as coisas. Pedi, e dar-se-vos-á. O que quer que nós estejamos buscando, Deus disse que devemos pedir a Ele tudo conforme Sua vontade. Através de Sua palavra, o Senhor prometeu que daria tudo o que quiséssemos se tão somente pedíssemos a Ele. Creio que precisamos depender da palavra de Deus e pedir a Ele tudo o que precisamos se realmente cremos na Sua justiça. Nós precisamos de muitas coisas. Nosso Deus prometeu que realizaria tudo o que pedíssemos se nós que nos tornamos seus filhos apenas pedíssemos a Ele. E é isso mesmo. Deus prometeu que o que quer seus filhos pedissem, Ele daria coisas ainda melhores para eles. Pedi, e dar-se-vos-á significa que devemos buscar em Deus por tudo aquilo que precisamos. Então devemos pensar naquilo que precisamos e depois temos que pedir a Deus. Deus nos disse para o pedir. Do que você precisa? Primeiro você deve orar por aquilo que o reino de Deus precisa. E sem dúvida Deus fará isso. Buscar as almas perdidas. Deus disse: buscai, e achareis. Isso quer dizer que devemos buscar tudo em Deus. Então certamente o acharemos. Mas o que acharemos? Sabemos que há milhares de coisas que buscamos e podemos encontrar. Primeiro, devemos buscar e salvar as almas perdidas, as almas dos que precisam receber a remissão de pecados. Também devemos buscar as coisas que precisamos em nossa vida, pois Deus disse que nos daria essas coisas se orássemos a Ele. Todavia, há algo importante que precisamos saber: temos que crer no Deus que responde nossas orações. Deus nos prometeu tudo através de Sua palavra, e por isso devemos crer nele. Nosso Senhor realiza todas as coisas segundo a nossa fé. Bater a porta. Deus disse: batei, e abrir-se-vos-á. Devemos pensar em que porta devemos bater. Devemos bater a porta do Senhor por aquilo que realmente queremos na Sua presença. Primeiro devemos bater pela salvação das almas dos nossos familiares na presença de Deus. Devemos orar: salve os meus familiares. Senhor, abra a porta do seu coração. É assim que primeiro devemos bater a porta da salvação com fé na presença de Deus. Devemos bater a porta da pregação do Evangelho na presença de Deus. Devemos até bater a porta da salvação das almas que estão em outros países, orando assim: por favor, abra para eles a porta da pregação do Evangelho, embora nós não os vejamos com os nossos olhos. Deus disse: batei, e abrir-se-vos-á. E isso é verdade mesmo. Primeiro devemos orar: Deus, por favor, salve essas almas, e em Sua presença bater nessa porta.
Mesmo quando formos pregar o Evangelho para essas pessoas, primeiro devemos orar a Deus para que Ele toque em seu coração com as suas mãos. E também devemos bater as portas do nosso futuro. Não temos ideia do que vai acontecer com o nosso futuro. Bater a porta do futuro na presença de Deus é o mesmo que bater a porta da fé. Devemos orar com fé e bater a porta de Deus, dizendo: por favor, Deus, nos proteja. Abençoe tanto nosso corpo como nosso espírito. Não conhecemos o nosso futuro, mas devemos bater a porta de Deus para que Ele seja conosco, nos abençoe e nos faça segui-lo até o fim do mundo. Nós ainda não enfrentamos o que está por vir no futuro. Mas olhamos para o nosso futuro com os olhos da fé e esperamos que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê fé. No entanto, até o fim de nossa vida queremos encontrar o Senhor depois de pregar seu Evangelho, e viver junto com sua igreja sem perder nossa fé até o dia que Ele voltar. Devemos bater a porta do nosso Senhor em prol do nosso futuro e da nossa alma. Devemos bater a porta. Assim como o Senhor disse que a porta se abriria se batêssemos nela, nós devemos orar com fé: eu creio em Ti, Senhor. Eu creio que o Senhor cumprirá tudo aquilo que pedimos. Devemos bater-a com nossas orações. Certamente a porta se abrirá se batermos nela com nossas orações. Você crê na palavra de Deus? Os versículos de 10 a 13 do texto bíblico deste capítulo diz assim: porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O que significa essa palavra? Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Significa que devemos crer que Deus cumprirá tudo aquilo pelo qual oramos. Nós cremos que Deus é o nosso Salvador? Se a resposta é sim, então podemos crer que Ele cumprirá tudo aquilo pelo qual oramos. Portanto, cremos que no fim é Deus quem responde às nossas orações. E devemos crer que Ele cumprirá totalmente tudo aquilo pelo qual oramos e pedimos. Essa é a fé que crê na palavra de Deus. Precisamos crer que o nosso Senhor cumpre tudo aquilo que pedimos. Deus responde todas as nossas orações quanto temos a fé que professa em Sua presença: eu creio em Ti, Deus. Eu creio que Tu farás todas essas coisas. Lembre-se disso: a obra de Deus não será realizada se simplesmente orarmos, mas só se crermos na Sua promessa. Depois de orarmos a Deus, devemos mesmo crer que a oração será respondida. A fé que crê que Deus responde tudo aquilo pelo qual oramos é que move suas mãos. Nossa fé é que move Deus a fim de Ele mesmo cumpra todas as coisas que pedimos a Ele. Esse é o ponto principal da palavra de Deus hoje. Está escrito que Deus nos dá o melhor que existe quando buscamos e batemos pedindo algo. Olhe para um homem que é pai. Que pai daria a seu filho uma serpente se este lhe pedisse um peixe, ou um escorpião se ele lhe pedisse um ovo? Está escrito que se nós que somos maus sabemos dar coisas boas nossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Isso é verdade. Está escrito que Deus dá o melhor para os seus filhos. O Espírito Santo é a coisa mais maravilhosa que Deus já nos deu. Se buscarmos nele aquilo que precisamos tanto física como espiritualmente, e se batermos a porta de nosso futuro com fé, Deus certamente nos dará tudo, não somente o Espírito Santo. Deus de fato responde tudo aquilo pelo qual oramos quando oramos com fé. A fé baseada na palavra de Deus. Deus sempre nos dá aquilo quando pedimos, buscamos e batemos.
No entanto, devemos orar com a fé que crê na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Devemos orar e crer em Deus baseados na sua palavra, pois essa fé de fato é a verdadeira fé. Deus certamente atende tudo aquilo que oramos segundo nossa fé, mesmo que seja uma fé do tamanho de uma semente de mostarda. Portanto, sem dúvida receberemos a ajuda de Deus em tudo aquilo que fazermos se dissermos para Ele o que queremos com a fé que professa. Eu peço a Deus aquilo que preciso. Eu busco aquilo que eu preciso. Antes eu oro a Deus pelo nosso futuro. Então eu bato com fé na presença de Deus. E Deus responde com algo mais maravilhoso que aquilo que oramos. Devemos crer que Deus responde com algo ainda mais incrível. Nós cremos em Deus. O Espírito Santo é o presente mais precioso que Deus deu ao povo que recebeu a remissão dos pecados. Isso mostra que dentre tudo aquilo pelo qual oramos e pedimos a Deus, Ele responde a oração visando a salvação das pessoas. Lembre-se desse texto, e eu vos digo a vós, pedi, e dar-se-vos-á, ou buscai, e achareis, ou batei, e abrir-se-vos-á. Como diz essa palavra, somos seres que precisam viver com a ajuda de Deus, crendo nele e orando. Vamos viver com essa fé de que o Deus cumpre tudo aquilo pelo qual oramos. Ele nos dá o melhor. Vamos viver pela fé na promessa de Deus e crer que Ele cumprirá tudo aquilo pelo qual pedimos, pois é Deus quem realiza todos os nossos desejos. É Deus quem nos dá todas as coisas. A Bíblia diz, e eu vos digo a vós, pedi, e dar-se-vos-á, ou buscai, e achareis, ou batei, e abrir-se-vos-á. Essa palavra mostra que a única coisa que devemos fazer é orar a Deus. Você tem hoje muitas preocupações, dúvidas, ansiedade e coisas que precisa? Mas há muita coisa ainda para você buscar? Ore a Deus com a fé que crê em Sua palavra. Deus disse que daria tudo aquilo pelo qual orássemos. Deus nos dará o melhor dessa terra se pedirmos e orarmos com fé. E isso acontece mesmo. Espere a resposta de Deus às suas orações se você orou com fé. Deus ouve suas orações e lhe dá o melhor quando você espera por isso. Deus promete que realmente dará o melhor para cada um de nós. Há alguém aqui que acha que sua oração não foi respondida, apesar de ter orado com fé? Deus nos dá o melhor dessa terra. Mas há pessoas que não entendem mesmo o que é o melhor que Deus dá porque têm sua própria opinião. Então devemos lançar fora nossa própria opinião. Devemos deixar nossa opinião de lado e entender o que é mais necessário e o melhor para nós hoje, e olhar para aquilo que Deus nos deu. Está escrito, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que isso significa? Que devemos primeiro buscar o crescimento do reino de Deus pela pregação do Evangelho da água e do Espírito, e só depois buscar tudo aquilo que precisamos neste mundo. Então Deus responderá nossas orações. Portanto, devemos compreender que o melhor que Ele nos dá é a salvação das pessoas pelas quais temos orado. Essa é a promessa mais preciosa de Deus para o seu povo. Somos profundamente gratos a Deus. Eu sou grato ao Deus Todo-Poderoso que nos dá todas essas promessas.